Olá, fidelidade! Hoje vamos começar a leitura de um novo livro, o sétimo e último livro da série O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Antes de iniciar, eu quero deixar uns dois versículos bíblicos que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 agora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se dissermos, se, pois, a sua imaginação vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensa um pouquinho. Só um pouquinho. Não precisa de mais do que isso. Vamos na leitura do nosso livro. Capítulo 1. O fim da linha de ouro. Dei a ti o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Ela te guiará aos portões do céu, erguidos entre as muralhas de Jerusalém. William Blake. Nos ensaios seguintes, eu tento indicar algumas formas de abordagem para que você alcance a compreensão da Bíblia e a realização de seus sonhos. Para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daqueles que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia assim como se lê um livro comum, pois, muito provavelmente, eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia. Ao invés de história, eles embaralham o seu cérebro sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada para entender o significado de suas metáforas. O leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertaremos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, ou o homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho. E somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos, porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens.
Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de inconsciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é te indicar o caminho no qual você estará mais propenso a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejares realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação. Estando em obediência direta às leis da mente, em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina, e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. E aqui encerramos o capítulo 1. E vamos já para o 2. Os 4 poderes. E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali ele se dividia em 4 cabeças. Gênesis 2, versículo 10. E todos eles tinham 4 faces. Ezequiel 10, versículo 14. Disse ele: Eu, porém, vejo 4 homens distintos que andam através do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25. Os 4 poderes estão dentro de cada homem. William Blake. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem. Estes 4 poderes existem em todos os homens, mas eles não são 4 poderes separados. Eles são tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os 4 poderes são 4 diferentes aspectos da sua mente e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem se separar dele. Podemos entender melhor os 4 poderes, comparando-os com os 4 elementos mais importantes na produção de uma peça de teatro. Todo o mundo de um palco. Todo mundo é um palco. E todos os homens e mulheres meros atores. Eles têm suas entradas e suas saídas. E um homem, em seu tempo, participa de muitas cenas. Assim como queiras, ato 2, cena 7. O produtor, o autor, o diretor e o ator são os 4 elementos mais importantes na produção de uma peça. No drama da vida, a função do produtor é sugerir o tema da peça, isto é, ele faz sob a forma de um desejo, tal como: eu gostaria de ser bem-sucedido. Quem me dera se eu pudesse fazer uma viagem. Quem me dera eu fosse casada ou casado, e assim por diante. Mas para aparecer no palco do mundo, estes temas gerais devem ser especificados e trabalhados detalhadamente. Não é o bastante apenas dizer: eu gostaria de ser bem-sucedido. Isso é muito vago. Sucesso em quê? No entanto, o primeiro poder só sugere um tema. A dramatização do tema é deixada para a originalidade do segundo poder, o autor. Na dramatização do tema, o autor escreve apenas a última cena da peça, mas esta ele escreve em detalhes. A cena deve dramatizar o desejo realizado. Ele mentalmente constrói essa cena o mais próximo possível daquilo o que ele experienciaria.
caso o desejo fosse realizado. Quando a cena está nitidamente visualizada, o trabalho do autor termina. O terceiro poder na produção do jogo da vida é o diretor. A tarefa do diretor é garantir que o ator se mantenha fiel ao roteiro e trazê-lo a ensaiar várias e várias vezes, até que ele realize a cena com naturalidade. Essa função pode ser comparada a uma atenção conscientemente controlada e dirigida. Uma atenção focada exclusivamente na ação que implicará na realização do desejo. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, a imaginação humana, o ator. Este quarto poder performa dentro de si mesmo, na imaginação, a ação predeterminada que implica na realização do desejo. Sua função não é visualizar e nem observar a ação. Essa função realmente encena o drama e faz isso várias vezes, até que ela assuma os tons de sua realidade. Sem a visão dramatizada do desejo realizado, o tema continua a ser um simples tema e repousa para sempre nas vastas câmaras dos temas não nascidos. Sem a cooperação de sua atenção, obedecendo à visão dramatizada da realização do desejo, essa visão não será percebida e nem atingirá a sua realidade objetiva. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que, tendo plenamente a natureza de Deus, não julgava como ofensa se igualar a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. O drama da vida é um esforço conjunto dos quatro aspectos da alma. Tudo que você observa, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Tudo que vemos é uma construção visual artificial que expressa um tema que foi dramatizado, ensaiado e executado em outro lugar. O que estamos assistindo no palco do mundo é uma construção ótica, concebida para expressar os temas que foram dramatizados, ensaiados e realizados na imaginação dos homens. Os quatro poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem, e tudo que ele observa, embora pareça estar fora, são apenas projeções na tela do espaço. Construções óticas arquitetadas pelo próprio indivíduo para informá-lo a respeito dos temas que ele concebeu, dramatizou, ensaiou e executou dentro de si mesmo. A criatura foi feita sujeita à vaidade, para que ela possa tornar-se consciente de sua individualidade e de suas funções, pois, com a consciência de sua individualidade e suas funções, ela pode agir de acordo com uma finalidade. Ela pode conscientemente ter uma história autodeterminada. Sem consciência, ela age inconscientemente e clama a um Deus objetivo para ser salva de sua própria criação. Ó Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Mesmo clamando fervorosamente, tu não vens me salvar. Abacuque 1, versículo 2. Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientes da cooperação dos quatro poderes dentro dele. Só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens
e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça, como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a quarta função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido, e os quatro poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias oportunidades e partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você. E porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente que, ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. Isto porque, Pai, Tu estás em mim, e eu em Ti, e eu neles, e Tu em mim. João 17, versículos 21 e 23. Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as quatro funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator no drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente dessa forma poderemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender porque nós devemos nos tornar conscientes dos quatro poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deve permanecer como homem. Seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus somente a deuses aceitará como companhia. Ângelos Silésios. Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha filha para umas férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas, sem saber que havia uma grande dificuldade para obter uma passagem de retorno. Eu não reservei a nossa passagem antes de sair de Nova York. Após a nossa chegada em Barbados, descobri que havia apenas 2 navios atendendo às ilhas, um vindo de Boston e outro de Nova York. Disseram-me que não havia lugar disponível para eles até setembro. Como eu tinha compromissos em Nova York, logo na primeira semana de maio, eu coloquei meu nome na longa lista de espera para um retorno em abril. Poucos dias depois, o navio de Nova York estava ancorado no porto. Eu o observei muito atentamente e decidi que ele seria o navio em que eu embarcaria com a minha família. Voltei para o meu hotel e assumi a atitude que eu teria caso estivéssemos navegando de verdade naquele navio. Sentei-me em uma poltrona confortável em meu quarto e me lancei em uma ação imaginativa. Em Barbados, temos que embarcar em uma lancha motorizada ou em um barco a remos para seguir para o porto mais profundo, quando o embarque é realizado em um grande navio. Eu sabia que eu teria que assumir a sensação de que estávamos embarcados no navio. Eu escolhi a ação interna de sair tranquilamente do porto e subir a rampa para o navio. A primeira vez que tentei, minha atenção vagueou depois de ter chegado ao topo da rampa. Eu retornei a mim mesmo e tentei de novo. Eu não me lembro quantas vezes eu realizei esta ação na minha imaginação, até chegar na plataforma e olhar para trás para o porto
com a sensação da doce tristeza da partida. Eu estava feliz em voltar para minha casa, em Nova York, mas nostálgico em dizer adeus a essa ilha adorável e a nossa família e amigos. Eu me lembro que em uma das minhas muitas tentativas de subir a bordo, com a sensação de que eu estava navegando, eu adormeci. Depois que acordei, eu segui com as minhas atividades sociais de costume, tanto de dia como à noite. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios, pedindo-me para comparecer em seu escritório, para buscar os nossos bilhetes para viajar em abril. Eu fiquei curioso para saber o motivo do cancelamento dessa saída de Barbados e por que eu fui escolhido para ser encaixado nesse cancelamento. E porque, mesmo estando no final de uma longa lista de espera, acabei ganhando a reserva. Mas tudo que o agente pôde me dizer foi que um navio havia sido recebido naquela manhã, vindo de Nova York, oferecendo passagem para 3 pessoas. Eu não fui o primeiro a ser chamado pelo agente, mas por razões que ele não soube explicar, aqueles que foram chamados primeiro disseram que no momento eles não poderiam viajar em abril, mas nós partimos em 20 de abril e chegamos em Nova York na manhã de 1º de maio. Na produção da minha peça, navegar em um navio que me levaria para Nova York no início de maio, eu utilizei os 4 elementos mais importantes no meu drama. Como produtor, eu decidi navegar em um navio específico para um determinado momento. No papel do autor, eu escrevi o roteiro. Eu visualizei a ação interna que conformava com a ação exterior, que resultaria que o meu desejo seria realizado. Como diretor, eu realizei os ensaios. Como ator, imaginei-me na ação de subir a rampa até que a ação se tornasse completamente natural. Isto sendo feito, os eventos e as pessoas rapidamente foram mudados para que o mundo exterior fosse adequado à peça que eu tinha construído e promulgado em minha imaginação. Eu vi o fluxo da visão mística e vivi entre homens, bosques e riachos, até que eu já não conseguia distinguir o fluxo da vida e os meus sonhos. George William Russell. Eu contei essa história para um público em uma palestra minha em São Francisco, e uma senhora na plateia me disse como ela inconscientemente tinha usado essa mesma técnica quando ela era uma menina. O incidente ocorreu na véspera de Natal. Ela estava se sentindo muito triste e cansada, com pena de si mesma. Seu pai, a quem ela adorava, havia morrido repentinamente. Não só ela sofreu essa perda justo na época de Natal, mas também a necessidade forçou-a a abandonar os seus anos de faculdade para ter que começar a trabalhar. Nesta véspera de Natal chuvosa, ela estava de carona indo para a casa de carro, passando pelas ruas de São Diego. O carro estava cheio de jovens felizes, conversando entre si, todos voltando para casa para passar as férias. Para esconder as lágrimas daqueles que a rodeavam, ela inclinou-se para fora de uma janela do carro que estava aberta e virou seu rosto para o céu, para que as gotas de chuva se misturassem com as suas lágrimas. Com os olhos fechados e se apoiando firmemente sobre a porta do carro, ela disse isso para si mesma. Não é o sal das minhas lágrimas que eu estou provando, mas o sal do vento que vem do mar. Não estou em San Diego, estou no Pacífico Sul e estou navegando pela Baía de Samoa. Então, olhando para cima, na sua imaginação, ela construiu o que ela imaginou ser o Cruzeiro do Sul. Ela perdeu-se nessa contemplação.
e tudo se desvaneceu ao seu redor. De repente, ela estava no fim da linha em casa. 2 semanas depois, ela recebeu uma carta de um advogado em Chicago, informando que ele estava com $3.000 em títulos americanos destinados a ela. Vários anos antes, uma tia dela tinha ido para a França, deixando instruções que esses títulos fossem entregues à sobrinha, caso ela não retornasse para os Estados Unidos. O advogado acabava de receber uma notícia da morte de sua tia e agora estava cumprindo as suas instruções. Um mês depois, essa jovem navegou para as ilhas do Pacífico Sul. Era de noite quando o navio chegou na baía de Samoa. Olhando para baixo, ela podia ver a espuma branca conforme o navio lavrava através das ondas e lhe trazia o sal do mar com o vento. Um oficial de plantão lhe disse: "Olhe, lá está o Cruzeiro do Sul." E olhando para cima, ela viu o Cruzeiro do Sul, da mesma forma como antes ela havia imaginado. Nos anos seguintes, ela teve muitas oportunidades de usar sua imaginação de forma construtiva, mas como ela havia feito isso inconscientemente, ela não sabia que havia uma lei por trás disso tudo. Agora que ela entende, ela também está conscientemente utilizando os seus 4 elementos principais no seu drama diário da vida, produzindo peças para o bem dos outros, assim como o bem para ela mesma. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, eles tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, porém a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de cima para baixo. João 19, versículo 23. Aqui encerramos o capítulo 1 e 2 e espero que você tenha ouvido com atenção essa leitura e que, se você quiser gravar, ouça novamente para você tentar fazer com que a sua imaginação trabalhe para você no sentido de trazer benefício para você mesmo. Eu quero deixar algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui limpar a casa de uma cliente e, chegando lá, a mãe dela estava acamada e estava debaixo coberta e tal, sentindo muita dor no lado direito da barriga dela. E aí ela tinha ido em um médico e ele fez o exame lá, tirou um raio-x e tal, disse que uma das costelas dela estava trincada. E talvez, se dentro de um período X lá não tivesse resolvido, iria ter que fazer uma cirurgia. E aí eu cheguei lá e lembrei dessa técnica da imaginação. E chamei a filha dela e falei com ela e falei: "Posso falar com sua mãe?" "Ah, ela está dormindo." "Então tá, se até no momento que eu terminar aqui ela acordar, eu gostaria de falar com ela." Aí ela pegou e passou um tempo lá, foi lá e me chamou, a minha mãe acordou. Aí eu fui lá e falei para ela assim que se ela ousasse pensar naquilo que poderia transformar a vida dela, algo de bom poderia acontecer. Mas não dependia de mim, não dependia nada que eu pudesse interferir. Era justamente ela através do pensamento. Aí ela pensou: mas o que eu tenho que fazer? Aí eu disse para ela: imagina o que você estaria fazendo se você estivesse sem esse problema que está te impedindo de sair de pé. Aí ela olhou, pensou e falou assim: eu acho que eu estaria na garagem, sentada lá, lendo um livro. E aí eu falei para ela assim: então, pensa pelo menos durante uns 15 minutos que a senhora está lá na garagem, sentada, lendo um livro. Pega um livro na mão, sente a folha dele como se você estivesse sentada, sente como se você estivesse lendo de verdade lá na garagem.
E faz isso pelo menos 15 minutos agora de manhã, 15 minutos à tarde e 15 minutos à noite. Até no dia que a senhora vai lá no médico, que seria na próxima segunda-feira, uma semana depois, praticamente. E aí eu peguei e falei para a filha dela, ajuda ela, tenta conversar com ela, falando para ela imaginar que ela está lendo o livro, fala para ela imaginar sentindo a folha do livro, de repente põe um livro próximo dela para ela tocar e ter essa sensação de estar com o livro na mão. E elas fizeram as 3 vezes durante o dia, por 15 minutos, e por fim chegou o dia de ir no médico. Ele repetiu o raio-x do estômago, da barriga dela, para ver o que tinha acontecido, e ele falou assim, eu vou ter que fazer de novo, porque eu fiz a primeira, eu estou com ela aqui na minha mão, e mostra aqui uma fratura, e agora eu fiz de novo e não tem nada. E perguntou se ela estava sentindo dor. Ela falou assim, sinto uma dor, mas não é aquela dor que estava me incomodando antes. Aí ele pegou e fez lá uma bateria de exame lá e tal, e passou simplesmente um remédio para ela, para dor, e falou para ela ter pelo menos uns 15 dias de repouso. E como aqui estava começando o calor, o auge do calor, e ela é muito friorenta, muito calorenta, no caso, ela foi para Boston, onde a filha dela mora, que lá é mais frio, né? Bem mais gelado. E aí ela foi para lá, ficou por lá quase 6 meses. E voltou sem problema nenhum, sem dor, sem nada mais. Então eu estou contando isso aqui, porque de repente, eu sei que não é fácil você pensar em alguma coisa. Eu sei que quando existe um problema, o nosso foco fica só no problema, não fica em outras coisas que poderiam nos ajudar. Mas eu não sei quem vai estar ouvindo isso. Se você tiver alguma coisa, pode ser qualquer coisa que você tem que resolver, tem que fazer, não precisa ser um problema de saúde, mas pode ser um sonho, um desejo de alcançar alguma coisa, e você pode tentar fazer isso. Imagina aquilo, o seu sonho, tenta fazer o teatro com os 4 personagens, o diretor, o autor e a imaginação, né? E põe em prática. Se você conseguir isso, com certeza você vai poder vir aqui e fazer colocar um testemunho nos comentários do canal. Eu vou ficar muito agradecido por isso. Então, vamos lá, que você possa fazer a diferença na sua vida, sabendo que o Deus que está dentro de você, Ele quer sempre o melhor. Mas como eu li bem no comecinho, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E às vezes quando você recebe um conhecimento que é totalmente diferente de tudo aquilo que já falaram para você, você simplesmente ignora e deixa para lá. É por isso que todo mundo tem e está sofrendo alguma coisa na vida. Vamos mudar. Você está tendo um conhecimento que pode fazer a sua vida ser diferente. Então, vamos lá, seguir em frente. Obrigado por vir até aqui. Não se esqueça, por favor, se inscreva no meu canal e me ajude. Eu preciso alcançar o número 1000, ok? Valeu, obrigado.